O que eu faria se eu quisesse emagrecer do zero, começando hoje, agora? Você vai conseguir sair desse vídeo com tudo pronto para começar o seu processo de emagrecimento. Mas antes que você pense, de novo vão me falar que eu preciso de déficit calórico para emagrecer? Não. Nesse vídeo eu vou te falar além do óbvio, porque déficit calórico é óbvio, você precisa de déficit calórico para emagrecer. Só que além do óbvio, eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer para começar o seu processo de emagrecimento e o que eu faria se estivesse começando hoje. Eu sou o João, nutricionista e especialista em emagrecimento e metabolismo, e eu quero te contar um pouquinho da minha história. Quando eu era mais novo, lá na minha adolescência, eu passei por um processo de emagrecimento bem significativo. Eu fui obeso e aí depois eu fiquei muito magro, até que eu consegui entender nutrição, comecei a estudar, comecei a me aprofundar, e aí eu fui então competir no fisiculturismo. Foi lá onde eu tive as maiores experiências com relação à nutrição na minha vida, consegui me provar, consegui ver que eu era capaz de chegar no limite do físico, um percentual de gordura bem baixo, que não é saudável, já te adianto, mas isso me trouxe boas informações e me trouxe uma prática muito importante, e é através dessa informação que eu vou te dar 5 passos que você consegue incluir na sua rotina para sair desse vídeo já com o seu plano de emagrecimento pronto. Primeira dica que eu quero te dar é o seguinte: eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas o que eu quero te dizer é, não necessariamente você precisa sair cortando as coisas para começar a emagrecer. Então, em vez de cortar, adicione. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você faz café da manhã, almoço e janta e normalmente come ali umas besteirinhas durante o dia, comece trocando algumas coisas. Não corte os alimentos, não faça dietas muito restritas, não selecione certos grupos alimentares, como por exemplo, não, vou fazer um low carb, vou fazer uma dieta carnívora, vou fazer cetogênica, vou fazer, sei lá, dieta do HCG, qualquer coisa. Eu nem sei mais. Tem tanta dieta da moda hoje que já me estressa tanto essas coisas que te deixam mais perdido do que te mostram um caminho claro, sabe? E eu quero que você consiga ter esse caminho claro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender isso. Olha pra você com um olhar mais verdadeiro, mais real. É tipo assim, cara, pô, se você começar retirando tudo, quais são as chances de você conseguir permanecer nesse plano alimentar? Baixíssimas. Eu já fiz isso. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu saía cortando tudo, parava de comer doce, fazia horas e horas de cardio, passava um tempão na academia, saía vendo um monte de vídeo, aí fiz low carb, aí fiz cetogênica. Nossa, já fiz dezenas de dieta. E a dieta perfeita, ela não existe, eu já te adianto isso. A melhor dieta que você pode fazer é uma dieta que você consiga manter pelo maior tempo possível. E como é que você vai conseguir manter uma dieta se essa dieta não te dá prazer, que você toda vez que entra em dieta já fica assim, meu Deus do céu, cara, isso aqui é um sacrifício, eu não consigo. Então, ao invés de excluir as coisas, adicione. Comece adicionando algumas coisas que são mais saudáveis, como por exemplo, uma porção de fruta durante o seu dia, entre o café e o almoço, ou entre o almoço e a janta. Adicione algumas porções de vegetais nas refeições principais, entre, por exemplo, o almoço e a janta. Coloca ali, se você não come nada de vegetal, começa colocando 50 gramas de vegetais, faz alguma receitinha que melhore a palatabilidade desse vegetal para você ir se acostumando com o gosto e conseguir se familiarizando para ter hábitos mais saudáveis. Sabe, começa colocando, não tenta nada mirabolante agora, porque isso vai te prejudicar. A segunda dica, e essa dica doeu muito em mim, porque eu queria muito que eu já tivesse essa mentalidade quando eu comecei a emagrecer. E eu vou te mostrar na tela o que você vai fazer. A segunda dica é: comece colocando metas que são metas que não olhem para o resultado, metas que olhem para o caminho. Meu Deus, não entendi nada. Existe um método chamado SMART e ele recebe esse nome porque ele é um acrônimo.
e ele vem do inglês, é S-M-A-R-T. Eu vou projetar para você ver e conseguir entender o que eu quero te falar aqui. Olha só, então, se você perceber, no S, ele vem do inglês, então S significa específica. E como é que você faz uma meta específica? Por exemplo, vou comer melhor em 2025? Isso não é específico, porque o que é comer melhor? Como é que você define isso? Comer melhor é o quê? Porque, por exemplo, para mim, comer melhor é uma coisa, mas para você pode ser outra. Se comer melhor para você é bolacha de água e sal com frango, tudo bem, isso é comer melhor. Só que, a meu ver, com um olhar mais técnico e profissional, isso não é saudável. Mais saudável seria você comer arroz, feijão, frango, que seria uma carne magra, com vegetais. Então, isso é comer melhor. Tá vendo como eu fui mais específico? Então, faça com que a sua meta ela seja específica. Então, fala, olha, eu vou começar a comer melhor ingerindo mais vegetais. Então, ingerir mais vegetais é mais específico. Só que você consegue afunilar ainda mais isso, e eu vou te mostrar. A segunda parte desse acrônimo é o M, e significa mensurável. Dá para você medir, porque se não for mensurável, o seu cérebro ele não lida muito bem com isso, porque você não consegue ver se você está evoluindo, se isso está te levando de fato para onde você quer chegar. Entende? Fica muito ruído no seu cérebro e aí você acaba desmotivando e consequentemente vai entrar naquele ciclo vicioso do eu começo, mas aí é muito difícil e aí eu desisto porque eu sou incapaz e isso te traz essa sensação de ser incapaz de fato e aí você sempre vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, comece a olhar para uma meta que seja específica e mensurável. Como assim? Então, meta não mensurável. Vou beber mais água. Quanto é mais? Como eu vou saber se conseguir? Então, o que seria uma meta mensurável nesse caso? Vou beber 2 litros de água por dia. Isso é uma meta mensurável. Letra A. Ela tem que ser atingível. Não adianta a meta ser impossível. Por exemplo, se você é sedentário, quais são as chances de você sair do completo sedentarismo e partir para uma vida de treinar 6 vezes por semana, fazer cardio 6 vezes por semana e começar sua dieta com uma restrição calórica absurda? É zero. Você pode fazer 2 dias, você vai estar morto, todo dolorido, ferrado, e isso não vai te ajudar. Então coloque uma meta que seja atingível, para que você não se frustre durante o processo. Como seria uma meta atingível? Vou usar de novo o exemplo do sedentarismo. Se você é sedentário, coloque como meta começar a fazer 2 vezes por semana uma atividade física. 1 vez por semana uma atividade física. Já é uma evolução. Percebe como é específico, atingível e mensurável? São metas que elas não possuem como objetivo o resultado, mas sim o caminho. Agora vamos para a letra R. Essa meta ela tem que ser relevante. O que significa essa meta na sua vida? Por exemplo, deixei aqui para vocês. O 5 a.m. Club era aquele grupo de tipo assim, pô, eu acordo 5 horas da manhã para correr. Aí todo mundo começou a correr 5 horas da manhã. Mas tá, por que começaram a correr 5 horas da manhã? Isso não faz sentido para mim. Então eu não vou fazer mais. Percebe? Você precisa que essa meta ela tenha uma relevância na sua vida. Por que ela tem que ser isso? E como é que você vai encontrar uma meta que seja relevante na sua vida? Bem, é só você olhar para você e pensar assim, pô, eu não estou me sentindo bem, eu preciso emagrecer, eu me sinto mal com o corpo que eu tô. Como é que eu vou fazer para começar isso? Que meta eu consigo colocar? Tá, eu já sei que o meu físico não me agrada, que meu percentual de gordura é ruim para minha saúde. Então, tudo que eu fizer em prol disso tem uma relevância. Por quê? Porque é a sua saúde. Entende o que eu estou querendo te dizer? Coloque coisas que tenham muito valor para a sua vida, para que toda vez que vir aquela vontade, aquele desânimo, você reforce esse pensamento. Isso eu comecei porque era relevante para a minha vida. Você precisa que essa meta tenha sentido, ela precisa significar algo para você. E por último é a letra T, que significa temporal.
Quanto tempo para atingir isso? Qual o prazo final? Se um GPS não tiver endereço, não consegue, você não vai chegar em lugar nenhum. Imagina que eu abro o GPS e coloco assim: me leve para um lugar legal. Beleza, o que é legal? Para uma criança, o legal pode ser o parque da Disney. Se você mora no interior de São Paulo, o Termas dos Laranjais, que fica ali em Olímpia. Pô, é irado. Eu me lembro quando eu era moleque, era muito massa aí no Termas Laranjais. Subia, descia tobogã igual um doido. Mas assim, sabe, é vago. Então, a sua meta, ela precisa ter isso. Não foque no resultado, foque no caminho. Coloque objetivos tangíveis, mensuráveis, atingíveis, que tenham relevância, que tenham um tempo. Até quanto tempo eu vou fazer isso? Por quanto tempo eu vou fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Especifique, ó, eu vou fazer isso dessa forma, desse jeito, porque isso é importante para mim, por isso, por causa disso, até determinado tempo. E assim você vai trazendo para o seu cérebro reforços positivos com relação à sua evolução. E nessa altura do campeonato, você vai passar de uma pessoa que age como alguém que sempre quer alcançar um negócio incrível e tá perdido, como uma pessoa que consegue ver progresso. E ver progresso é muito bom para o nosso cérebro, é muito importante, porque a gente sente que a gente está evoluindo. E esse é o principal ponto que você tem que prestar atenção na sua rotina. É você conseguir perceber que você está indo para algum lugar, que você está sendo alguém melhor. Entende? Então, sempre otimize isso. Coloque metas, e metas eu digo caminhos, que sejam específicos. E para isso você utiliza a ferramenta Smart. A dica número 3 que eu quero te dar é faça o básico. Lembra que eu te falei? Esquece o extremismo, cara. Você não vai conseguir começar a emagrecer, conseguir atingir um físico legal, que te traz saúde, que te traz longevidade, que te deixa mais confiante consigo mesmo, se você ficar apelando para as estratégias mais extremistas possíveis. Faz o básico. Quer ver como é que você vai fazer isso? É muito simples. Pô, se você gosta de pão com ovo no café da manhã, por que você vai tirar o bendito do pão? Continua comendo o bendito do pão. Ó, minha mãe adora pão com ovo. E ela morre de medo de pão. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, come o seu pão com ovo. Resultado, emagreceu um monte. Por quê? Porque ela sempre se frustrava, porque ela não conseguia seguir a dieta, porque não tinha o pãozinho, e aí o pãozinho era gostoso, e ela adorava pão, e aí toda vez ela ia lá e ouvia o pão, e aquilo remetia um reforço negativo no cérebro dela de que não, você está privado, você não pode, você não pode, você não pode. E essa privação é ruim para o nosso comportamento. A gente precisa entender que sentir vontade é normal. Você vai sentir vontade. Eu não estou dizendo que não vai. Eu sinto vontade quando estou em dieta. Só que não significa que essa vontade ela precisa ser cedida. Essa vontade, ela tem que existir, você tem que conviver com aquilo e falar, tá tudo bem. Tudo bem eu sentir vontade. Porque senão, olha que loucura, toda vez que você entra em dieta, você vai falar assim, caraca, velho, comecei a dieta e eu já tô com vontade de comer doce. Por que que toda vez que eu começo dieta eu tenho vontade de comer doce? Essa merda não tem jeito. Aí você apela para um monte de estratégia extremista, você apela para uma paulada de suplemento que não tem evidência científica, só porque você tá com um problema do pescoço para cima e não do pescoço para baixo. Entende o que eu quero te dizer? Presta atenção nos seus comportamentos e faça reforços positivos frente ao fato de que você tá caminhando para uma evolução. Então faça o básico. Vou te dar um exemplo. Se você gosta do pão com ovo, como eu falei, come o teu pão com ovo no café da manhã. Aí se no almoço você gosta de comer um arroz com feijãozinho, cara, eu sou apaixonado por arroz e feijão. Tem uma coisa que assim, eu fico doido se não tiver arroz e feijão na minha dieta. Então, pô, arroz e feijão, e aí você escolhe uma carne magra. Se você come, por exemplo, uma coxa e sobrecoxa, tem bastante gordura. Pega um peito de frango, grelha ele legalzinho ali, bota um molhinho de tomate, sabe, pica umas coisinhas, põe um tempero legal, faz uma dieta gostosa. Dieta não tem que ser sinal de extremo, de coisa ruim. Dieta tem que ser prazerosa, você vai seguir isso para sua vida. É importante que ela seja prazerosa. Passo número 4. Você precisa aumentar o seu gasto calórico. E quando eu falo em aumento de gasto calórico, eu não estou dizendo que você precisa começar para ontem fazer academia, por exemplo. Não. Aumentar o gasto calórico não necessariamente precisa ser um gasto calórico de uma atividade física programada.
E quando eu falo que é uma atividade física não programada, eu estou querendo dizer que eu quero que você aumente o seu NEAT, N-E-A-T, que significa atividades termogênicas não relacionadas ao exercício. Novamente vem do inglês. E quais são elas? Por exemplo, você levantar. Eu estou sentado agora. E aí eu passo um tempão gravando um vídeo aqui para vocês. Se eu interrompo esse comportamento sedentário, dou uma caminhada, vou ao banheiro, vou lá na sala, vou na cozinha, entende? Interromper esse comportamento sedentário e fazer atividades que não são relacionadas ao exercício, mas que me tornam mais ativo, vão aumentar o meu NEAT. E olha que maneiro, aumentar o seu NEAT contribui positivamente de uma forma bem significativa para aumentar o seu gasto energético. Então, outro exemplo que você poderia optar. Cara, se você mora no primeiro andar, num apartamento, mora no primeiro andar, você não tem que pegar elevador, sobe de escada. Aí você fala assim, ah não, mas são poucas lances de escada. Mas pô, se você sai da sua casa 4, 5 vezes na semana, 4, 5 vezes no dia, por exemplo, e você sobe várias vezes esse lance de escada, olha o quanto de passos que você deu a mais. Olha o quanto de atividade física você colocou a mais na sua rotina. Entende o que eu estou falando? Aumente o seu gasto calórico. E não necessariamente se concentre em fazer musculação ou alguma modalidade, algum esporte que até mesmo você nem gosta, mas todo mundo fala que você precisa fazer para emagrecer, e aí você fica se concentrando nisso e acha que só porque você não consegue fazer, você é frustrado. Não, não é assim. Aumente sua atividade, o seu gasto calórico, de uma forma que vá além da sua atividade física que é programada. E o passo número 5, se você ficou até aqui, eu queria te dizer que esse passo é o passo ouro. Eu não vou nem dar um nome para ele, eu vou chamar ele de ouro. É o passo ouro. Isso aqui é incrível, é onde você realmente vai conseguir tornar o seu processo de emagrecimento mais fácil, com menos fome, mais prazeroso e de uma maneira mais leve. O objetivo aqui desse passo ouro é aumentar a sua saciedade. E por que você precisa aumentar a sua saciedade? Uma das adaptações metabólicas mais significativas durante o processo do emagrecimento é o aumento do apetite. E aí, por consequência, como você fica com bastante fome, você acaba errando na sua dieta. E às vezes você erra até sem perceber. Quando você vai comer fora ou você vai dar uma beliscadinha ali, come alguma coisinha durante o dia. No final das contas, essas beliscadas, essas refeições extras aí contribuem negativamente para o seu déficit calórico e aí você vai acabar prejudicando o seu processo de emagrecimento. Então, você precisa fazer com que a sua dieta te traga mais saciedade. Como é que você vai fazer isso? Você precisa aumentar o seu aporte proteico, você precisa ofertar alimentos que possuem fibras. Quais são eles? Grãos integrais, frutas, legumes, vegetais, leguminosas, feijão, pão de forma integral. Tem um pão de forma muito bom, que é aquele pão de forma do forno, da Wikibold. Ele é muito bom, eu nem sou patrocinado, compro ele direto. Baixíssimo em caloria, rico em fibra, é muito bom durante o processo de emagrecimento. Então, pão integral, aveia, frutas de modo geral, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, vegetais. Então, qualquer que seja o vegetal aí, exceto batata inglesa, né? Que a batata inglesa ela já é amido, né? Então, como ela é rica em amido, ela entra na classe de carboidratos. Esses alimentos, principalmente os vegetais e legumes de modo geral, você não precisa colocar na sua dieta de forma a contabilizar as calorias, eu quero dizer. Você pode acrescentar isso e comer livre. Então, pô, se você curte uma berinjela ali, velho, tora, come 1 quilo de berinjela. Tá tudo bem, entendeu? E olha como isso traz muita saciedade. E o gasto que isso vai ter, e a contribuição, eu quero dizer, o tanto de calorias que isso vai ter é muito pequeno comparado ao volume de comida que você está trazendo para dentro. E esse é o principal objetivo quando a gente vai escolher os alimentos mais perfeitos, digamos assim, né? Entre aspas, perfeitos, em um processo de emagrecimento. É a gente visar a saciedade e para isso o alimento ele precisa conter menos calorias e te ofertar um volume de comida maior, que é o caso dos legumes, dos vegetais. Você consegue comer bastante e as calorias que eles possuem são bem menores.
frutas que vão te trazer isso, eu chamo de 3M, que é melão, morango, melancia. Você pode também adicionar abacaxi e mamão. 5 frutas baixíssimas em calorias que vão te ajudar bastante. E se você quiser colocar tudo isso de uma forma estruturada, individualizada, de acordo com o seu objetivo, que encaixe na sua rotina de uma forma leve, que você consiga seguir, aqui embaixo eu vou deixar o link da minha consultoria. Lá você entra em contato direto comigo no meu WhatsApp. Eu vou te entregar um acompanhamento individualizado. Toda semana eu vou te mandar um questionário de feedback para saber como é que tá a tua evolução, se você está conseguindo seguir a dieta, se a gente precisa fazer ajuste, se está adequado frente à sua rotina, frente às suas condições, frente ao seu objetivo. E tudo isso eu vou fazer com carinho, individualizado e encaixado nos seus objetivos, naquilo que for melhor para você. Além disso, você vai ter um acompanhamento exclusivo pelo meu WhatsApp. Lá eu vou te entregar videoaulas, eu vou te entregar e-books, eu vou te entregar guias que vão te ajudar durante esse processo de emagrecimento, e tudo isso você encontra aqui no link da descrição. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que todas as quartas e domingos eu venho aqui e te trago informações de nutrição baseada em evidência para contribuir para a melhora da sua saúde, para que você tenha uma vida mais longeva.